Tá, acredito que eu começo. Bem, nós vamos aqui continuar então seguindo de acordo com as nossas últimas apresentações, que é sobre frequente item 7. No caso, vamos falar sobre o Limited Path Algorithms, no caso. Aí, só uma pequena, relembrando um pouco do que foi feito nas últimas apresentações, nós falamos sobre o Count Frequente Item 7, que é o nosso assunto, e sobre a dificuldade de colocar em memória principal a frequência desses itens, porque você pode ter muitos itens, na verdade. Então, colocar a quantidade de vezes que eles aparecem em memória não é algo trivial, vamos dizer assim. Foram apresentados diferentes algoritmos que visam otimizar a contagem dos itens frequentes, diminuir o consumo de memória e uso de CPU também. Na última apresentação, mais especificamente, teve como foco o algoritmo a priori e suas variações. O a priori é um algoritmo de busca de regras de associações que funcionam explorando a propriedade de que um subconjunto de um conjunto de itens frequente deve ser frequente. Então, tipo, os itens de um conjunto de itens devem ser frequentes por si só, individualmente em si. Nesta apresentação, continuaremos a explorar novas variações que utilizam de paralelismo, dessa vez, para aprimorar ainda mais esse processo. O paralelismo é uma técnica importante para lidar com grande quantidade de dados, permitindo que vários cálculos sejam realizados simultaneamente e acelerando o tempo de processamento. Oi, agora é a minha vez. A gente vai falar sobre o Limited Path Algorithms, que são tipo os algoritmos feitos para os itens frequentes. Eles geralmente usam uma passagem para cada tipo de tamanho do conjunto. Se a memória principal for limitada e não puder conter os dados, o espaço necessário para contar todos os conjuntos de um determinado tamanho, é necessário fazer várias passagens para calcular a coleção. A coleção, tipo, o total dos tamanhos. No entanto, não é essencial encontrar todos os conjuntos, apenas a maioria deles. É, Dessa maneira, a gente vai falar de algum dos algoritmos propostos que usam no máximo duas passagens. O algoritmo SON, SON, usa uma amostra dos dados e é capaz de obter uma resposta exata em duas passagens. Enquanto o algoritmo de Toivonen também usa duas passagens e obtém uma resposta exata, mas pode não determinar em um período de tempo mas ela não tem um período de tempo determinado para seu funcionamento. É, Uma alternativa para lidar com conjuntos de dados muito grandes é selecionar subconjuntos. Entre eles, se seleciona normalmente um aleatório. É, Aí, dessa forma, a gente tem que botar um limite proporcional ao tamanho da amostra para poder fazer o algoritmo funcionar. A maneira mais segura de selecionar a amostra é ler todo o conjunto dos dados e selecionar cada cesta com uma probabilidade fixa. Se o arquivo já estiver em ordem aleatória, que a gente precisa pegar nenhuma, aleatoriamente a gente pega a primeira. É, A amostra selecionada armazena a memória principal e um dos algoritmos, como a priori, multistage, multihash, é executado usando essa amostra. O algoritmo faz passos na memória principal da amostra para cada tamanho de conjunto de itens até encontrar um sem itens frequentes, gravando resultados no disco. Caso seja necessário mais memória, ah, podemos ler a amostra do disco para cada passagem. Isso permite evitar a maioria das entradas e saídas de disco, mas ainda pode haver algum tipo de falha na memória, se caso a memória não seja suficiente. Aí pode passar. É, para evitar esses problemas em mineração de dados, de encontrar os conjuntos, é, tem um algoritmo que
introduz os falsos positivos, que é um conjunto de itens que são frequentes na amostra, mas não no todo, e o falso negativo, que é um conjunto de itens que são frequentes no todo, mas não na amostra. Aí a gente tem que tentar eliminar essas duas ocasiões para poder ter para poder fazer um caso bom. Para eliminar os falsos positivos é necessário fazer uma passagem pelo conjunto de dados completo, e manter apenas os conjuntos de itens que foram frequentes na amostra e também são frequentes no todo. No entanto, o falso negativo ainda pode ocorrer e permanecer desconhecido. É, e para contar todos os conjuntos de itens frequentes de todos os tamanhos em uma única passagem, a gente a gente tem que ter uma memória muito grande, no mínimo o tamanho da amostra. Para reduzir a ocorrência dos falsos negativos em conjunto de dados, se torna necessário o uso de um limite de suporte, que pode ser ajustado para melhorar o processo de identificação. Isso é feito através de uma amostra representativa e na definição de um limite, que aumenta o requisito na memória, mas melhora a precisão se houver memória suficiente, desde que tenha. Essa identificação pode ser usada para eliminar falso positivo e tem uma margem muito pequena, quase inexistente, de falso negativo sobrando. É isso. Bem, aqui já sou eu de novo. No caso aqui eu vou comentar sobre o algoritmo de som, que no caso ele recebeu esse nome por causa dos criadores deles. Eu não vou tentar pronunciar o nome deles, no caso. Bem, o algoritmo de som usa o conceito de chunk, e que divide o conjunto de dados em pedaços menores, chunks, para facilitar para facilitar o seu processamento. Após a divisão desses múltiplos chunks, é aplicado o algoritmo baseado em aleatoriedade. No caso aqui, pode ser aplicado ele, não necessariamente precisa ser ele, como eu vou mostrar mais para frente depois, mas tipo, mostrado anteriormente. Além disso, temos que cada chunk terá um novo threshold, onde que vai ser o P vezes S, no caso vai ser esse P vezes S, onde P é a fração de cada chunk e S é o valor de threshold original. No caso, P é o S é o valor de threshold inicial e o P é o quanto dado original cada chunk representa. Então, tipo, aí os itens frequentes encontrados em cada chunk devem ser guardados em disco e após todos os chunks terem sido processados, deve ser feita a união dos resultados encontrados em cada chunk e formando um conjunto de itens candidatos, no caso. Dessa forma, pode-se afirmar que todos os itens 7 frequentes no dataset original são frequentes em pelo menos um desses chunks e que todos os itens 7 frequentes estão entre os candidatos encontrados. Ou seja, não haveria falso negativo nesse caso. Ele acaba sendo, esse algoritmo acaba evitando o problema anterior de falso negativo. Isso significa que todos os itens 7 são frequentes, são identificados corretamente pelo algoritmo de som, no caso. Assim, o algoritmo realiza apenas uma passagem pelo conjunto de dados para processar cada chunk e em seguida é realizada uma segunda passagem para contar todos os itens 7 candidatos e selecionar aqueles que são frequentes. Aí, no caso, pode descer, que aqui no caso, vou comentar e tem uma imagenzinha que facilita mais o entendimento desse algoritmo também. Mas espera aí que tem um negocinho aqui na frente. Isso aqui vem para cá. Tá. No caso agora que o algoritmo de som, a forma como ele é feito em si, ele permite que seja usado o multiprocessamento com ele, no caso. Então, a forma de funcionamento do algoritmo de som permite o uso de paralelismo para acelerar a busca dos itens frequentes em cada chunk e encontrar os itens candidatos. Cada um dos chunks pode ser processado em paralelo e os itens frequentes de cada chunk podem ser combinados para formar os pares candidatos, no caso, os itens candidatos. Os candidatos podem ser distribuídos para vários processadores, onde cada processador pode contar o suporte para cada item candidato em um subconjunto de 2/6, no caso, os baskets. E, finalmente, somar esse suporte para obter o suporte de
cada item set candidato de acordo com todo o conjunto de dados, no caso, em vez de ser apenas do chunk, daquele chunk exclusivo. As etapas descritas acima não necessariamente precisam ser executadas usando o map e reduce, mas eu vou mostrar mais para frente. Eu vou mostrar um exemplozinho, considerando essa lógica como se fosse aplicado no map reduce. Inclusive, aquela imagenzinha que está aí é do map reduce. Aí você pode descê-la aí. Aí, no caso do MapReduce, ele funciona, usando ele aqui, no caso, ele vai ser dividido em duas etapas. Na primeira vai ser feito um map e um reduce, e na segunda também vai ser feita um map e um reduce. Aí, na primeira função de map, pego o subconjunto atribuído das cestas enquanto os conjuntos de itens frequentes. No subconjunto, usando algum algoritmo, que no caso pode ser esse random, que foi comentado da última, até mesmo, acho que na imagem ele mostrou a priori. O suporte mínimo é aquele valor reduzido para elevar o tamanho limitado do chunk em si, em relação ao dataset inteiro, que processa a apresentação de dados totais, a saída do conjunto de pares, no caso chave valor, onde F é um item frequente da amostra, e o valor, no caso aqui, é dado sempre como 1, porque eu acho que no caso do MapReduce você precisa retornar um par chave valor. No caso, o 1 é irrelevante. Depois disso é aplicada a função de reduce, onde cada tarefa de reduce recebe um conjunto de chaves, valores gerados a partir do map, que são os conjuntos de itens, que elas têm como objetivo remover os valores irrelevantes, no caso, e produzir um conjunto de itens set candidatos, no caso é um filtro, ou seja, aqueles que aparecem pelo menos um dos chunks. Aí, se você conseguir subir, para voltar para a imagem, essa imagem tem um bom, é mais fácil de entender, no caso, tem um dataset original, ele acaba sendo dividido em múltiplos chunks, aí depois disso, eles são passados para a função de map, onde nessa função de map é aplicado algum algoritmo para encontrar os itens candidatos em si. No caso aqui, essa imagem foi aplicada a priori, mas mais uma vez, não necessita, esse algoritmo fica mais pela sua definição em si, você pode selecionar dados os últimos que os algoritmos que nós mostramos nas outras apresentações. Depois, o Reduce acaba fazendo o join desses candidatos. Aí, depois de ser feito o join, é gerada essa lista de candidatos de itens frequentes, no caso. Aí, descendo, você pode descer. Aí, ele acaba entrando nessa segunda parte em si, que seria a segunda etapa. Aí, ela passa pela segunda função de map, que recebe todo o resultado da primeira função reduce, que no caso seriam os itens candidatos, e um chunk do tamanho de arquivo de entrada. No caso aqui, eu acho ali, se você subir, ele mostra que de fato ele recebe todo o dataset, não apenas um chunk. Aí você pode descer lá. Ele tem acesso a todo o dataset, que é necessário fazer a segunda etapa de passar para ele. Então é feita a contagem do número de candidato, do número de ocorrências de cada candidato no dataset em si. A saída é uma lista de pares, no caso do par é um par de conjunto candidato, no caso, e o número de suporte, onde esse valor de suporte é o número de vezes de basket em si, ou de cestas em que o conjunto de fato aparece em si. Então você também que só conta, se você passa por todo o dataset, de fato conta quantas vezes aquele candidato aparece. Aí depois é passado para a função de reduce, que recebe um conjunto de itens que são passados como chave e soma, que são o resultado da função de cima, que é o conjunto de candidato e valor de suporte. E se a soma de um determinado contagem para um item de candidato é igual ou maior que o valor de threshold estabelecido, esse item é considerado de fato um item frequente, e ele é passado para a saída do reduce, senão ele só é ignorado, no caso. Junta com a amostragem total. Pode subir de novo, Laís? Aí, no caso, esse já seria a segunda fase nessa imagem, que é você acaba passando por todo o dataset para encontrar de fato os candidatos, a fazer a contagem dos candidatos na função map, e depois é feito o reduce para filtrar, então, a partir desse valor, de fato, que eles aparecem em todo o dataset, não apenas no chunk em si, que foi contado antes, na primeira etapa. Aí, então, é gerada essa lista de itens frequentes. Nessa imagem tem essa etapazinha de pós-processo, mas nós não vamos comentar sobre isso, é só um short também. Aí pode descer, Laís. Aí pode descer de novo. Tá. Ok, agora eu vou falar sobre o algoritmo Toivonen. Também não sei se é assim que fala. Ele basicamente pega uma pequena amostra do todo da base de dados que você tem e, analisando ela, prevê qual vai ser o resultado. Dessa forma,
reduz a memória que precisa ser utilizada, e se ele tiver sucesso nas primeiras vezes, reduz o tempo também. A coisa é que Toivonen não tem garantia de que ele vai achar o resultado correto nessa amostra. E para isso, ele checa o todo depois. E aí eu vou explicar como isso é feito. Basicamente, ele pega a amostra e define 2 grupos, o grupo dos itens frequentes e o grupo da borda negativa. Os itens frequentes, a gente já sabe como funcionam. E a borda negativa, que até eu deixei mais fácil de entender no próximo, são os grupos cujo subgrupo, o primeiro subgrupo dele, é um item frequente. Então, por exemplo, como o vazio é frequente, o E é negativo. Como A é frequente, AB é negativo. E assim vai. E baseado nisso, ele consegue checar. Então, depois que ele consegue chegar aos resultados dos itens frequentes, ele pega a base de dados toda e vai passando, checando os itens frequentes que ele achou e a borda negativa. Se algum dos itens que ele definiu como borda negativa são frequentes, ele vê que esse resultado dessa amostra não foi conclusivo e pega uma outra amostra para refazer. E aí ele refaz isso até conseguir achar um resultado. Aí, por que ele funciona? Porque, assim, quando você escuta desse jeito, pode parecer que não tem uma ciência que é só pelo acaso. Mas, usando um exemplo, dá para entender muito bem como ele funciona. Se você considerar que o S é frequente no todo, mas não frequente na amostra, sendo que o menor subgrupo possível do S é o T, se ele não é frequente na amostra, ele tem que estar na fronteira negativa, porque o menor subgrupo dele, o subgrupo dele seria o vazio. E esse subgrupo é sempre considerado frequente, então ele seria considerado negativo. Dessa forma, é impossível você não notar o erro e reiterar o algoritmo. É um pouquinho confuso, mas depois que você para pensar, faz sentido. E é isso.